entender. A gente retoma a explicação para vocês poderem se igualarem para poder continuar com os conceitos de genética. Então, nós falamos aí nas aulas passadas sobre a constituição genética de um organismo, como é que ele age geneticamente, como é que essas estruturas físicas aparecem em um indivíduo. E nós vamos conceituar duas palavras específicas para vocês definirem agora. Uma é genótipo e a outra é fenótipo. Quem pode de vocês conceituar a primeira palavra? O que é genótipo? Um conjunto de genes? Então, genótipo é um conjunto de genes, né? Esses genes estão localizados onde? Onde eles ficam? No organismo? Mais especificamente, em que parte? No DNA? Não, em que parte do organismo ele fica? Então, a partir Isso, Eric. Então, é a partir daí que a gente começa, né, a falar sobre algumas dificuldades, algumas deficiências que vocês não entenderam e que ou esqueceram. Só que, assim, vocês sabem que eu tenho algumas falas que, às vezes, deixam a pessoa um pouco triste, mas não é para ficar assim, é o que é. Na humanidade, é assim mesmo. Então, não adianta eu fingir que eu entendi e depois ir procurar as respostas na internet só. Não adianta, eu preciso aprender alguma coisa enquanto aluno e eu preciso aprender enquanto ser humano o tempo todo. O tempo todo eu estou aprendendo. A vida é um aprendizado constante, até que ela termine, não é? Então, quando nós falamos sobre genes, nós vamos lá da formação do indivíduo. Aí existem alguns conceitos que vocês já viram e que precisam ser revistos. Por exemplo, os níveis de organização de um ser vivo. Quais são? Vocês lembram? Repete, por favor, professor. Quais são os níveis de organização de um ser vivo? Posso responder? Pode. Deixa eu ver. Peraí, ai, droga, eu tenho anotado aqui. Acho que eu achei. Ah, tá. Não é primeiro moléculas, né? Isso. Começa com moléculas, ou melhor, desculpa, átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Exatamente. Então, esses são os níveis de organização de um indivíduo vivo. Qualquer que seja ele, menos um, que é o vírus, que hoje ele está sendo comentado aí grandemente em todo o planeta. Todo mundo está falando sobre vírus, porque está acontecendo essa pandemia no nosso planeta, e todos os países aí estão vítimas, né? Estão vítimas desse vírus. Ele é o único que não tem células, porém ele tem átomos e moléculas. Então, toda a matéria, inclusive o nosso organismo, ele começa com átomos. Uma reunião de átomos que vão formar moléculas, que vão formar substâncias, que vão formar o todo da matéria. E aí existem matérias de diferentes modelos, de diferentes tipos, de diferentes constituições. Essas matérias todas que servem para a vida, que estão na vida, elas vão formar uma estrutura
específica, uma forma de vida organizada. A primeira forma de vida organizada para nós é a célula, para o nosso organismo, para o organismo dos indivíduos mais desenvolvidos a partir de bactérias, é a célula. Então, a grande maioria dos seres vivos são constituídos por células, menos um que está em discussão ainda, se é vivo ou não, porém, alguns cientistas dizem que sim, porque ele tem características dos seres vivos, e a definição e as características colocadas para os seres vivos, muitas delas estão presentes nos vírus, e algumas não, né? Por exemplo, diz a teoria celular que todo indivíduo vivo é constituído por célula. Vírus não é. Porém, ele tem algumas características que colocam na categoria de seres vivos. Ele não é uma matéria bruta. Matéria bruta, por exemplo, ela não se reproduz sozinha. Eu não posso comparar um cão morto, por exemplo, essa pergunta eu já fiz para vocês, eu não posso comparar um cão morto a uma rocha. Cão morto, ele não vai se reproduzir, porém a matéria que ele tem, o material que tem no organismo dele, é decomposto e continua fazendo parte da vida. Como? Ele é decomposto, é depositado no solo, para poder manter o solo fértil, a fertilidade do solo, e aí nascem plantas, né, serve de alimentos para os decompositores, fungos e bactérias, então ele continua fazendo parte da vida, do ciclo da vida. Enquanto uma rocha, não. Uma rocha, ela só serve para quê? Para indivíduos menores, por exemplo, se protegerem embaixo dela, né, se protegerem da chuva, se protegerem dos raios solares e assim por diante. Mas não é material vivo. Você deixa lá uma rocha, uma montanha, há décadas, ela não vai aumentar, de uma virar duas, de duas virar quatro e assim por diante. Isso não acontece. Então, a matéria inanimada, que é o material todo do nosso ambiente, ele não se decompõe e não se reproduz como seres vivos. O vírus se reproduz, o vírus, ele precisa de outro ser vivo, ele é um hospedeiro celular, é um parasita celular, então ele tem algumas características que se encaixam nos conceitos de vida. Ele não tem a célula, mas algumas características que são bem caracterizadas para os seres vivos, ele tem, não é? E aí, a partir da célula, a partir dos indivíduos menores lá, que são as bactérias, que são os primeiros indivíduos lá, os procariontes, eles são constituídos por células que não têm núcleo, porém tem material genético. Material genético tem no vírus também, não é? Algumas estruturas de DNA e de RNA separadamente nos vírus, dependendo do tipo, e assim por diante. A partir da célula, todo indivíduo se reproduz. Para ele se reproduzir, ele precisa de características, de produzir características para os indivíduos. E aí nós entramos em duas formas de reprodução, que é a reprodução assexuada, no caso aí, uma célula se reproduz assexuadamente, não precisa de outra para acontecer a multiplicação, ela se multiplica sozinha. Uma bactéria se reproduz sozinha também, né? Quando acontece esse tipo de reprodução, nós chamamos de reprodução assexuada, onde não utilizam células sexuais para que isso aconteça. Não se utilizam células reprodutoras para que isso aconteça. Basta entrar no sistema de divisão celular, mitose e meiose, e formam novos indivíduos. Porém, todo indivíduo que se reproduz assexuadamente, ele produz um novo indivíduo, um descendente dele, exatamente igual, idêntico a ele mesmo. Agora, há outro tipo de reprodução. Bom dia, Iago, tudo bem? Bom dia, pro. O outro tipo de reprodução, que é a reprodução sexuada, é onde nós vamos trabalhar especificamente com as alterações genéticas, que é o que nós estamos trabalhando.
a reprodução, ela tem uma função na vida do ser, né? E que função é essa? Manter as espécies presentes no ambiente. A reprodução assexuada não implica em evoluir as espécies, em fazer com que as espécies evoluam, entre aspas, tá? E a reprodução sexuada, a qual nós fazemos parte dela, ela tem uma função, além de manter a espécie no ambiente, ela também funciona como ação reprodutora, ação evolutiva. Nenhum indivíduo é idêntico ao outro. Todos os indivíduos que se reproduzem sexuadamente são diferentes. Todos os descendentes são diferentes. Por isso, estuda-se genética. Por isso, tem esse conteúdo no currículo escolar, desde o ensino fundamental até a faculdade, dependendo do curso que se vai fazer, se estuda esse conteúdo, essa matéria. Então, quando nós falamos de genética e de genes, nós temos que começar por onde? Pela célula, conforme o Eric disse. Em que lugar os genes estão colocados? Nos cromossomos. Em que lugar os cromossomos estão na célula? Qual o local que eles ocupam? O núcleo? Isso, Eric. Então, os cromossomos, eles ficam no núcleo da célula. E aí, na aula passada, nós já buscamos alguns conceitos, e aí vamos para a aula passada. Na aula passada, foi colocado na aula, foi até postado para vocês, que nós temos 46 cromossomos dentro do núcleo de uma célula. Essa célula, que tem 46 cromossomos, tem um nome, tem uma definição biológica, uma definição científica para ela. A célula que tem 46 cromossomos é chamada de célula diploide. Por quê? Porque ela tem uma representação 2N. Esse 2 é de di, né, dupla cromossômica, né? Então, diploide. Por quê? Porque elas têm 46 cromossomos. E esses 46 cromossomos estão colocados dentro do núcleo da célula em pares. 23 pares igual a 46 cromossomos. Todas as células que compõem o nosso organismo, que são somáticas e que compõem o nosso organismo, são diploides. E aí nós falamos que existem as células autossômicas, que são essas que compõem o nosso organismo e que não tem diferenciação entre masculino e feminino. Os homens e as mulheres possuem órgãos semelhantes dentro do organismo, e alguns diferentes. Por exemplo, coração, é só para homem ou é só para mulher? Não, é para os dois. Né? Estômago, é só para homem ou só para mulher? Não, é para os dois. O esqueleto, só homem que tem ou só mulher que tem? Não, os dois sexos têm. Então, quem compõe esses sistemas, esses órgãos, são as células somáticas. E aí nós vamos direto falar sobre a diferença entre os sexos, entre os gêneros, masculino e feminino. Quais são as diferenças? As células e os cromossomos sexuais, as células reprodutoras sexuais masculinas e femininas, né? E os cromossomos sexuais. As mulheres são autossômicas totalmente e os homens são heterossômicos quanto à sexualidade. Por que que as mulheres são autossômicas e os homens heterossômicos? O que me define isso? O que você entende por isso? Seria o XY e o XX? Isso. Quando nós falamos de autossômicos e heterossômicos, ou homólogos, né, ou homólogos ou não, né, nós estamos falando especificamente da igualdade dos cromossomos sexuais. A mulher tem X
X, são iguais. O homem tem XY, diferente, né? Diferente da composição cromossômica da mulher. Então, esses cromossomos estão juntos lá. Todos os cromossomos estão juntos na célula. As únicas células do nosso organismo que tem a metade do número total de cromossomos são os gametas, as células reprodutoras. E aí, no caso, masculino, os espermatozoides, e feminino, os óvulos. Os masculinos são menores e são produzidos em grande quantidade, os masculinos. Os femininos são maiores e são produzidos em pequena quantidade. As diferenças que acontecem na produção dessas células são várias, né? Primeiro, essas de quantidade e de tamanho. Segundo, os homens, uma vez iniciada lá na puberdade a produção dos gametas, vai até o final da vida, não para. Nas mulheres, uma vez iniciada, tem um período de fertilidade. Toda mulher tem um período de fertilidade, que pode ser longo ou curto. Não é? O que vai depender, o que vai indicar esse período longo ou curto de produção de óvulos para que uma mulher tenha um período fértil maior ou menor? A própria degradação dessas células germinativas iniciais que vão produzir as células reprodutoras lá na transição de período de vida, da infância para a puberdade, é que vai acontecer esse fenômeno, já que a mulher já nasce com essas células prontas no organismo, e ela só vai perdendo essas células conforme vai mudando de fase de vida. Elas podem perder muitas e ter uma fase reprodutora, uma fase de fertilidade menor, ou elas podem perder poucas e ter uma fase de fertilidade maior. É isso que vai mudar na estrutura masculina e feminina, na constituição dessas células reprodutoras. Agora, se as células reprodutoras têm a metade do número total de cromossomos lá no núcleo, por isso elas precisam se unir, elas precisam se juntar para dar origem a um novo indivíduo. É o que nós chamamos de reprodução sexuada. Precisa juntar duas células, uma masculina e uma feminina, para dar origem a um novo indivíduo. E esse indivíduo que vai se formar, ele vai ter características genéticas divididas, né? Vai ter a aparência do pai e da mãe, e vai ter suas próprias características. Essas características são definidas por quê? Pelo genótipo. O genótipo é aquilo que você recebe do seu pai e da sua mãe e constitui o seu organismo. Nesse genótipo, ninguém pode mexer. Não tem como mudar isso. Agora, o fenótipo nós podemos mudar. O que é o fenótipo? O fenótipo é o que eu posso ver em cada um de vocês. E que vocês podem ver em qualquer pessoa que vocês olharem. Então, o que você pode ver é o fenótipo, é a ação do genótipo com o meio ambiente. O indivíduo, por exemplo, que nasce magro, e toda a sua família é magra, não tem nenhuma estrutura física na família mais avantajada. Então, esse indivíduo, ele começa a mudar o seu hábito, a sua visualização em relação aos colegas que ele faz parte. Por exemplo, ele faz parte só de um grupo em que todo mundo malha. Então, tem a musculatura mais desenvolvida. Só ele que é aquela linha, vamos dizer, estou brincando. Só ele que é aquela estrutura mais fraca, né? Aparentemente. Então, o que ele faz? Ele se matricula em uma academia e, com orientação do professor, ele vai mudando a estrutura genética dele. A estrutura genética não, a aparência, o fenótipo dele. Ele vai mudando, vai ficando mais encorpado, mais musculoso. Não é? Isso pode mudar. Aí, as pessoas nascem com cabelo preto, ou com cabelo castanho, ou com cabelo loiro, e conforme vai passando o tempo, ela quer mudar.
Ela compra a tinta, pinta o cabelo, mudou. Porém, o genótipo dela não muda, é só o fenótipo, conforme nós explicamos. Então, genética, ela trata especificamente dessas questões, do que você tem dentro da sua célula para resultar na sua aparência. E o que você pode fazer para mudar um pouco a sua aparência com a ação do meio. Eu lembro que na aula passada foi colocada aí a ação de alteração de coloração, a ação da melanina no organismo, e foi colocado como exemplo uma pessoa que fica muito tempo exposta ao sol e que tem a pele bem clara, e conforme fica exposto ao sol, os raios luminosos vão fazendo com que as melaninas sejam mais ativadas, que a proteína melanina seja mais ativada, e a pele fica um pouquinho mais escura. Isso é o fenótipo dela, porém o genótipo é o mesmo, para a pele clara. Não vai ter um filho negão, por exemplo, né? A pessoa que tem a pele clara, e casa com uma outra pessoa que tem a pele clara. Quando nós falamos de coloração de pele, aqui no nosso país, todos os brasileiros puros, especificamente, não tem mais ninguém de coloração de pele e de aparência pura. Todos os indivíduos que são brasileiros puros, né, de família essencialmente brasileira, que não teve alteração de norte-americanos e nem de europeus, eles têm características misturadas, branca e negra, ao mesmo tempo. Nós estamos cansados de ver negros com características brancas, nariz afilado, lábio fino, né? E vermos brancos com características negras, com o nariz mais arredondado, com o lábio mais avantajado, e assim sucessivamente, né? Então, se nós observarmos a população brasileira, vamos dizer assim, uns 80% da população é totalmente misturado, totalmente híbrido, vamos chamar assim, né, conforme a genética fala. E o que determina isso é especificamente o genótipo do indivíduo, foi tratado na aula passada, falando sobre essas alterações que pode acontecer no cruzamento genético dos indivíduos. E aí também nós falamos a respeito da sexualidade. A sexualidade, ela tem 3 elementos básicos que vão definir para o indivíduo quem ele é especificamente. 2 deles são genéticos, são científicos. Um é cromossomos, são os cromossomos. O outro são os hormônios sexuais. E o outro é psicológico. E aí foi colocado um exemplo de um menino ou de uma menina que vive em um ambiente de indivíduos de sexo oposto a ele. Então, ele é educado, se for uma menina, por exemplo, vai ser educada como se fosse um menino. E aí, o comportamento dela vai mudar. Ela vai começar a agir como se fosse um menino, como se fosse um rapaz, né? Conforme o tempo vai passando. Isso não estou dizendo que vai acontecer com todo mundo, mas é possível, é provável que aconteça. Ou um menino, ele nasce e a família dele, a grande maioria, é tudo mulher. E as mulheres têm a tendência de se comportar bem diferente de homens. Então, ele está envolvido ali com as mulheres da família, e a educação dele vai ser uma educação feminina, e ele pode se comportar dessa forma, mas isso não indica que ele é uma menina, e nem que a menina seja um menino, mas o comportamento pode mudar, e algumas questões psicológicas também pode mudar, né, para a pessoa mesmo. Então, esses são alguns elementos, são os 3 elementos principais que determinam a sexualidade da pessoa. Aí, hoje, na aula de hoje, nós vamos falar especificamente de um assunto que nós já tratamos, já trabalhamos o ano passado. Vocês até construíram uma árvore genealógica da família de vocês. Inclusive,
eu já tive cobrança de vocês mesmos que gostariam de ter novamente esse trabalho devolvido, e eu ia até devolver, eles estão todos guardados aqui em casa, eu ia devolver, porém nós entramos aí em trabalho remoto, e não deu para eu devolver, mas assim que possível eu levo todos os trabalhos e entrego para vocês continuarem com a árvore genealógica que vocês construíram. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar especificamente de árvore genealógica, os conceitos, os símbolos genéticos para representar os indivíduos. Então, é um assunto que vocês já conhecem e que não vai ficar muito difícil para vocês entenderem, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, são só 9 slides, e vou passar para vocês. Qualquer dúvida que tiver, é só interromper e perguntar, tá bom? Por favor. Esperar um pouquinho carregar aí a tela. Carregou para vocês? Sim. Então, vamos lá. Então, o assunto da aula de hoje é heredograma e árvore genealógica, não é? O que é um heredograma? Então, heredograma é uma representação, né, de vamos dizer assim, é um gráfico onde nós mostramos gerações de uma família. Nós podemos trabalhar com 1, 2, 3, 4, quantas gerações forem possíveis identificar. Para construir um heredograma ou para construir uma árvore genealógica, primeiro ponto é pesquisar. A gente não pode apenas ficar perguntando opinião, perguntando como era, sem a gente ter como certeza o que nós vamos fazer. Então, primeiro ponto é pesquisar a família. Pesquisou a família inteira, teve todas as informações, aí começa-se a construção do heredograma. E ele pode ser feito de várias formas, conforme nós vamos mostrar nos slides seguintes aqui, tá? Então, o primeiro ponto é pesquisa. O que nós vamos pesquisar? Vamos ter que pesquisar das pessoas mais antigas, né, da família, as gerações mais distantes, até a geração atual de uma família. Como é que nós vamos pesquisar? Buscando origem da família, buscando casamentos que aconteceram na família, buscando documentos, fotografias, e assim sucessivamente, para nós podermos ter todos os dados na mão para poder construir um heredograma. Então, conceito de heredograma, conforme já foi falado, são representações do mecanismo de transmissão de características dentro de uma família. Então, nós vamos observar todo o mecanismo de transmissão de características em uma família e, em cima disso, nós vamos montar um heredograma. Existem símbolos que representam os indivíduos em um heredograma. Por exemplo, um retângulo no heredograma é o sexo masculino. Um círculo no heredograma é o sexo feminino. Um triângulo, uma criança. Um losango, sexo desconhecido
em uma família. Então, os símbolos estão aqui colocados, né? O retângulo é o indivíduo do sexo masculino, o círculo, um indivíduo do sexo feminino, triângulo, uma criança, o losango, um indivíduo do sexo desconhecido. Quando esses símbolos são preenchidos assim, indica que o indivíduo tem uma anomalia. E nos cruzamentos, como é que nós vamos indicar os cruzamentos em genética? Primeiro cruzamento aqui, a primeira linha. Cada linha no heredograma indica uma geração. Então, aqui, primeira linha aqui, eu tenho um casamento com filhos. Como é que eu chamo isso no heredograma? Cruzamento com descendentes. Na segunda linha aqui, eu tenho um casamento de pessoas da mesma família, também com descendentes. Então, como é que eu chamo isso no heredograma? Cruzamento consanguíneo com descendentes. Tá? O que me indica, qual é a diferença entre o primeiro e o segundo? A ligação entre o homem e a mulher são duas linhas horizontais paralelas. Indica que esse cruzamento ele é consanguíneo. Vamos colocar o que a gente mais ouve falar, que aconteceu aqui, o casamento, a união de um primo com uma prima. Isso pode acontecer com primos mais próximos ou mais distantes. Quanto mais próximo for, mais probabilidade de ter filhos com anomalias. E aqui, essa ligação em uma horizontal com duas linhas verticais indica a união e o nascimento de filhos. Aqui são irmãos, um do sexo masculino, outro do sexo feminino. Então, esses são os principais símbolos utilizados em um heredograma. Aí, por meio do heredograma, fica fácil de identificar os tipos genéticos, os tipos de herança genéticas e as probabilidades de uma pessoa apresentar uma característica dominante ou recessiva ou uma doença hereditária na família. Aí os exemplos de heredograma que nós podemos colocar, os exemplos do heredograma. Então, cada linha significa uma geração. Se você desenhar um heredograma ou montar um heredograma com 3 linhas, indica que você está mostrando 3 gerações dessa família. Aqui eu tenho 3 gerações, né? Primeira linha, segunda linha, nessa imagem, e terceira linha. E eu tenho alguns indivíduos preenchidos e outros vazios. O que significa isso? Nós vamos trabalhar aqui com uma característica que é o lobo da orelha. Falar em lobo de orelha parece assim que está falando de um animal, né? Mas não é. Lobo da orelha é essa parte de baixo da orelha aqui, onde se coloca o brinco. Ele pode ser solto ou preso. Solto aonde? Solto na estrutura aqui, atrás da face, ou ele pode ser solto. Então, está dizendo aqui que os indivíduos que têm as imagens, os símbolos preenchidos, têm orelha de lobo solto. E os indivíduos que são vazios têm orelha de lobo preso. Então, o homem, lobo preso, a mulher, lobo solto. Solto, preso. Né? Veja que o tamanho ele é bem menor do que o lobo solto. O lobo preso tem um tamanho menor do que o lobo solto. Tá bom? Então, aqui, nesse caso, primeira geração, um homem normal casou-se com uma mulher, um homem normal não, um homem de lobo preso casou-se com uma mulher de lobo solto. E tiveram 3 filhos, o 2, o 3 e o 4. Um menino e 2 meninas. O menino 2 e a menina 4, eles são igualzinho à mãe, para essa característica. E a menina 3
ela é igualzinha ao pai, para essa característica, certo? Aí, esse menino 2, esse rapaz 2 aqui, casou-se com uma mulher normal, e tiveram 3 filhos, normal não, de lobo preso, e tiveram 3 filhos de lobo preso, certo? E esse segundo casal aqui, a menina, a 4, casou-se com um rapaz que representa pelo número 5 aqui, e tiveram 5 filhos. 2 de lobo solto e 3 de lobo preso. Essa característica, lobo preso e lobo solto, entre elas, essas duas, qual que você acha que é dominante e qual que você acha que é recessiva? Vocês estão aí? Tô, professor, peraí que eu tô tentando entender a pergunta de novo. Pode repetir, por favor. Então, qual dessas duas características é dominante e qual é recessiva? Lobo solto é dominante ou lobo preso é dominante? Lobo preso é dominante. Solto, né? Então, um diz que é lobo preso, outro diz que é lobo solto. Quantos indivíduos tem nessa família aí? Professor, a maioria, pelo que eu percebi, é de lobo preso, que é o branco. E a minoria é de lobo solto. Então, quando nós observamos em uma população, por menor que ela seja, aqui nós temos quantos indivíduos? 15, certo? 15 indivíduos. De 15, 6 tem o lobo solto e 9 tem lobo preso. Então, significa que o lobo preso é dominante sobre o lobo solto. Certo? Ah, tá. Eu tinha confundido a pergunta. Falando assim, né, parece que a gente está falando de animal, preso e solto, né? Mas não é não. O lobo de orelha também ele pode ser chamado de lóbulo, tá? A literatura científica fala tanto lobo quanto lóbulo. Como se o senhor, tipo, perguntasse assim, qual que é dominante não só na família, mas quantas pessoas, qual que é mais dominante na sociedade? Aí eu, não idiota, né? Desculpa. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, essa característica aqui, representada nesse caso, é o lobo de orelha, né? Preso ou solto. E considerando que no casal da primeira geração, o homem é preso e na mulher é solto. O quê? O lobo, né? Conforme nós estamos vendo ali na foto. O casal teve 3 filhos. Um homem, que é o 2, e 2 mulheres, a 3 e a 4, sendo que o homem e a mulher, o homem 2 e a mulher 4 são iguais à mãe, e a mulher 3 é igualzinha ao pai, igual eu falei na informação, quando nós analisamos esse heredograma. Então, esse heredograma é de uma família, não é? Essa família tem 3 gerações, ó, pai, filhos e netos. Certo? Então, nessa família, 3 gerações, nós estamos analisando o quê? O surgimento de uma característica que é o lobo da orelha. Alguns têm lobo solto, e outros têm lobo preso. A maior parte dos 15 envolvidos aqui no heredograma, tem o lobo preso, 9 deles, e 6 deles têm o lobo solto. Então, de 15, vamos colocar, uma porcentagem maior tem lobo preso, então essa característica parece ser a dominante, porque é na mesma família. Ó, aqui nesse primeiro, eles casaram-se, um homem de lobo preso e uma mulher de lobo solto. Se casaram e tiveram 3 filhos, dos quais 2 têm lobo solto e um só tem lobo preso. Porém, o filho casou com uma mulher que tem lobo solto, lobo preso, e tiveram 3 filhos de lobo preso, enquanto que
a menina, a filha número 4, casou com um rapaz de lobo solto. E tiveram 5 filhos, 2 lobos soltos e 3 lobo preso. Por aqui a gente já vê qual é dominante, qual é recessivo. Tá? Aí agora o próximo é falar da árvore genealógica. A árvore genealógica é um mapa mais completo, né? Onde nós vamos observar gerações e gerações de uma família, uma geração muito maior de uma família. E aqui, nessa imagem colocada, vocês veem alguma coisa errada? Ou está tudo certo? Tá errado. Tá errado, né? Como que a avó vai ter... Como que a avó vai ter 2 filhos, sendo que ela tem que ter um marido, né? Só isso? E ali na onde tá o tio? Tinha que ser o pai. E o que mais? Meu Deus. Primeiro a gente começa pelos símbolos, né? Todos os símbolos aqui são iguais, tá certo isso? Não, porque mulher é círculo, né? Isso. Aí aqui, ó, tem a avó, né? E essa avó não tem marido, essa avó não teve filhos, né? Porque aqui o que nasceu? Uma outra geração separada. O que eu entendo com isso? Essa mãe e esse tio são irmãos. E eu estou aqui. Então, eu tenho uma mãe e tenho um tio. Não está mostrando o casamento da minha mãe aqui para eu poder nascer. E aqui não está mostrando o casamento do tio para os primos poderem nascer. Então, tem algumas coisas faltando aqui nessa árvore. Eu posso dizer que aqui é uma árvore genealógica correta? Não. Muitos dados estão faltando. Então, por isso que a gente fala que para você construir uma árvore, primeiro você precisa de todos os elementos possíveis para poder construir. Sem isso, você não consegue construir direito uma árvore. Sempre fica faltando alguma coisa, tá? E aqui estão faltando várias coisas e tem ainda representações simbólicas erradas. Aí a definição de árvore genealógica é uma representação gráfica e simbólica do histórico das ligações familiares, ou seja, tem que ter mais pessoas, né, envolvidas nesse plano de árvore genealógica. Em um heredograma, eu posso trabalhar só com a família da atualidade. Em uma árvore genealógica, eu vou trabalhar com gerações maiores, né, mais antigos até os mais próximos. E a árvore genealógica também é um instrumento importante no processo, né, no processo de identificação de características, pois é uma maneira de levantar dados sobre os ancestrais dos indivíduos, né, dos membros que participaram de uma família para poder construí-la. E aqui eu tenho uma definição, uma representação que pode ser utilizada também, né, de uma árvore genealógica. Aqui nós fôssemos montar uma árvore genealógica específica, nós iríamos alterar algumas coisas, colocar masculino e feminino, dá para montar assim a imagem e fazer uma representação de árvore genealógica bem maior. Aí agora a pergunta é, como construir uma árvore? Eu já tinha falado, né, através de levantamentos, de pesquisas, para poder montar, juntando todos os dados possíveis para você poder construir uma árvore genealógica, conforme vem escrito aqui agora. Então, primeiro, é necessário descobrir de onde vieram os indivíduos da família, de onde vieram os ancestrais, o que pode ser feito
para saber isso, buscar do sobrenome. Aí tem alguém que tem o sobrenome italiano. Não vai procurar aqui no Nordeste, que não vai achar, né? Então, vai procurar a origem dessa família na Itália, vai procurando por sobrenome, vai encontrando, vai diminuindo o espaço de busca, vai encontrar a cidade onde essa família iniciou. E de lá para cá, vem buscando informações para poder montar a árvore genealógica. Então, primeiro passo, um grande período de pesquisa para poder identificar. E nessas pesquisas, a gente tem que levar em conta vários aspectos, os nomes, as datas e lugares de nascimento, documentos importantes, registros, os casamentos que tiveram nessa família, as fotos e os falecimentos que aconteceram nessa família. Conforme eu já havia dito, né? Aí, normalmente, essa árvore, ela é iniciada com o nome do ancestral mais antigo que se consegue, né? A partir dessa pessoa, tem-se também informações dos seus descendentes até chegar ao membro mais novo da família, ou seja, a pessoa que está pedindo para a construção dessa família, para a construção dessa árvore genealógica. E uma informação aqui, ó, quando você constrói a família da sua, a árvore genealógica da sua família, você não vai colocar eu lá, não vai colocar seu nome. Cientificamente, você tem que se identificar como probandos ou cujos. Então, quando o indivíduo que constrói a árvore genealógica é da própria família, ele é chamado cientificamente de probandos ou de cujos. Então, são informações e dados para a gente, de repente, eu coloco lá para vocês uma história de uma família e peço para vocês construírem uma árvore genealógica, para vocês terem todas essas informações para poderem construir uma árvore genealógica ou um heredograma. Tudo para nós calcularmos as probabilidades de surgimento de características, nós vamos utilizar, primeiro, aquela tabelinha que eu ensinei para vocês o ano passado, e depois nós podemos utilizar equações que a genética chama de regra do e regra do ou. O que é isso? Regra do E são ocorrências independentes. Por exemplo, eu quero saber em um cruzamento de um casal, a probabilidade desse casal terem 2 filhos. Um do sexo masculino e depois outro do sexo feminino. São ocorrências independentes. Então, eu vou utilizar uma equação que eu coloco na regra do E, que é de multiplicar, né? Então, a regra do E, que é o primeiro, é o cálculo de probabilidade em genética, que segue as mesmas regras para cálculo de probabilidade em diversos jogos. E ela é determinada por valores que vão de 0 a 1, onde 0 é a probabilidade de não acontecer o evento, e 1 é a probabilidade, a certeza dessa ocorrência, de ocorrer esse evento. Então, para nós utilizarmos a regra do E, nós vamos utilizar a multiplicação, né? A multiplicação de 2 probabilidades acontecerem independentemente, delas acontecerem independentemente e simultaneamente, uma depois a outra. E em genética, para a gente... Essas regras, elas são utilizadas normalmente para cálculo de probabilidade em jogos, né? Agora, em genética, nós podemos calcular a probabilidade de um casal, por exemplo, ter 2 filhos, conforme eu falei.
sendo um menino e uma menina. O fato de um dos filhos do casal ser menino não vai influenciar nada no sexo do segundo filho, pois são duas ocorrências independentes, dois eventos independentes. E a probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino é 1 em 2. Por que é 1 em 2? Porque o nascimento é 1, né? E quem que ia falando? É o que, professor? Pode repetir a pergunta? Então, o nascimento é 1. E por que é 1 em 2? Porque tem chance de ser menino e tem chance de ser menina. Então, sexos são 2, né? Então, para nascer menino é meio e para nascer menina é meio. Então, meio e meio. Agora, para eu saber a probabilidade desse casal ter 2 filhos diferentes, né, em gestações diferentes, e um ser menino e outro ser menina, eu vou multiplicar essas probabilidades. Ou seja, meio vezes meio. Meio vezes meio igual a 1/4, ou 1/4. Dividindo 1 por 4, eu tenho 0,25. Multiplicando por 100, porque é porcentagem, eu terei 25% de probabilidade de ocorrer esses nascimentos. Então, por meio dessa fórmula, nós podemos avaliar, por exemplo, a probabilidade de se ter um filho do sexo masculino, né? Para se ter isso, o número de eventos esperados, que é X, ele é 1, que é o nascimento. Ou seja, um filho de sexo masculino. E o número de eventos possíveis, masculino e feminino, são 2, que é N. Então, essa formulazinha que eu vou usar, probabilidade é igual ao número de eventos esperados dividido pelo número de eventos possíveis. Então, no primeiro caso, nascimento de um menino, probabilidade é igual a 1/2, e probabilidade de acontecer isso é igual a 0,5 multiplicado por 100, igual a 50%. Como no exemplo pedido foi para nascer um menino e uma menina, então eu não vou me contentar em fazer uma coisa só. Eu vou multiplicar as duas probabilidades, para nascer menino e para nascer menina, que vai dar metade dessa probabilidade de um nascimento só. Aí na regra do OU, nós já estamos terminando nossa aula, tá? Aí na regra do OU, ao invés de nós multiplicarmos, nós vamos somar. Vamos somar as probabilidades, né? Em genética, o cálculo da probabilidade de ocorrência de 2 eventos mutuamente exclusivos é realizado pela soma de suas probabilidades individuais. É o que se chama em genética de regra do OU. Para trabalhar com essa regra, nós vamos usar os mesmos elementos e vamos tomar como exemplo o cálculo da probabilidade de um casal heterozigoto para o albinismo ter filho albino ou portador do gene para albinismo. Nós sabemos que os possíveis genótipos para o albinismo são esses aqui, ó. Os possíveis genótipos para o casal são esses aqui: azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. A letra A minúscula, representa o gene para o albinismo. E quando esses genes estão em homozigose, quando eles são iguais, quando a pessoa é albina, ela tem essa dupla aqui, esse alelo, azinho, azinho. Então, determina o albinismo, que vai determinar o albinismo.
Assim, a probabilidade de ter um filho albino é de 1/4. Se nós olharmos aqui, ó, nós vamos ver que ele aparece uma vez só em 4 possibilidades. 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos dizer que é 1/4. E a de ser um filho portador de gene é de 2/4. Olha aqui, aparece 2 vezes. Então, 2/4. Para nós calcularmos a probabilidade de nascimento de um filho portador e um filho albino, nós vamos somar as 2 probabilidades. Assim, a probabilidade é igual a 1/4 mais 2/4. 1/4 mais 2/4 dá quanto? Três quartos, né? É ou não é? É. Porque os denominadores são iguais, eu não somo. Eu só somo os numeradores. Eu repito o denominador e somo os numeradores. Então, 3/4. 3 dividido por 4, quanto dá? Dá 0,75. Que nós podemos expressar também em porcentagem, multiplicando o valor por 100. Então, 3 dividido por 4 dá 0,75, vezes 100, 75%. Tudo bem? Tudo. Bom, então, ó, o que nós acabamos de ver? Nós acabamos de ver informações sobre árvore genealógica ou heredograma, e acabamos de ver também algumas regras, algumas normas que nós vamos utilizar, que vocês vão utilizar para trabalhar com cálculos de probabilidade em genética, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para vocês só um pouquinho mais de paciência, eu sei que nossa aula foi longa, né, que nós já passamos aí o nosso período, então só vou fazer a chamada de vocês, e aí vocês estão liberados da aula por hoje, tá bom? Ok. Ok, prof.